no Evangelho de Mateus, capítulo 25. É importante perceber que nós estamos dentro do nosso calendário litúrgico, caminhando já para a conclusão do ano. Nós vamos fechar no domingo que vem o nosso ano A. E vamos entrar no ano B com o Advento, a partir do domingo subsequente, então. E com isso, queridos, as últimas leituras do calendário litúrgico geralmente são leituras onde nós as enquadramos dentro do chamado discurso escatológico. E essa parábola hoje aqui no capítulo 25, a chamada parábola, dos 3 empregados, aonde nós vamos ler a partir do versículo 14. Nós vamos fazer uma leitura, então, compartilhada, já que todos estamos com a Bíblia, onde fazemos cada um a leitura de um versículo. Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro 200. Então ele viajava. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que recebeu 200 moedas construiu outros 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez o acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui são mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que você ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou com você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 5 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é homem duro e pode não encontrar homem justo no espelho. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que foi onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco. Quando eu voltasse, eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirei dinheiro e dei ao que tem, 1.000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Comunidade, então, vamos pedir a graça de Deus para a nossa reflexão. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos diante da Tua palavra. Seja ela, ó Deus, palavra viva, que chega a nós como palavras Tuas, que possa habitar a nossa vida e nos fazer caminhar segundo a Tua vontade. Olha conosco pelo Teu Espírito e dá-nos a sabedoria do entendimento. Tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
comunidade pode então se sentar e a gente vai então partilhar desta parábola, tentando ver o que nós podemos nesta noite aprender com essa parábola que no evangelho que lemos, conforme a tradução na linguagem de hoje, está classificada como a parábola dos 3 empregados. E pela narrativa, vemos que o patrão conhecia bem cada um dos seus empregados. O patrão conhecia bem aqueles empregados, pois ao confiar-lhes a tarefa de administrar a sua propriedade durante a sua ausência, fez confiando quantias diferentes a cada um, a partir do que cada um fosse capaz de administrar. Também o patrão foi capaz de depositar confiança em cada um deles, sem deixar nenhum de fora. Chamou os 3 empregados e a cada um deles, segundo a capacidade de cada um, foi entregue então uma quantia para administrar. Portanto, aquele patrão depositou confiança em todos, sem deixar nenhum de fora. Não se trata, portanto, de confiar mais a um e menos a outro, mas de não fazer exigências acima do que era possível a cada um deles. Interessante observar que tanto o que recebeu 500 moedas de ouro e devolveu 1000 moedas, tanto o que recebeu 200 e devolveu 400, ouviu do patrão: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Vejam, vou pôr você que recebeu pouco para negociar com muito. Venha festejar comigo. Ele falou isso tanto para aquele que entregou 1000 a partir de 500, como para aquele que entregou 400 a partir de 200. Para ambos ele disse: você recebeu pouco, venha celebrar comigo. Era natural entender que se para aquele a quem foram dadas 500 moedas havia o reconhecimento de que fora dado pouco, para aquele que havia recebido 200, era natural que se falasse: você recebeu muito pouco. Ou seja, um processo gradativo. Eu te dou 500 e falo para você que é pouco. Se eu te dou 200, era natural que eu falasse para você que estou te dando muito pouco. Mas não foi assim. Porque a lógica do muito e do pouco para nós não foi a lógica do patrão e nem é a lógica de Jesus. Talvez esse seja o grande ensinamento da parábola. O que é muito ou é pouco diante de Deus, principalmente no que se refere a valor monetário e valor de entrega para o serviço ao reino, só o próprio Deus pode mensurar. O investimento maior pelo qual cada um de nós deve lutar todos os dias e a todo instante é conduzir a administração do que nos foi dado de tal forma que recebamos e possamos ouvir do patrão: muito bem, empregado bom e fiel, você fez a sua parte, venha celebrar comigo agora. Ou seja, você fez
a sua parte. Não podemos jamais deixar de fazer o que nos compete, e sem medo, pois nosso amado e bondoso patrão jamais exigirá de nós o que está acima da nossa capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. O patrão, volta a frisar, bondoso e amoroso, jamais exigirá de nós aquilo que está acima da nossa capacidade. Ninguém melhor do que ele para saber quem nós somos e do que somos capazes. E nós? Que imagem fazemos do nosso patrão? Foi pela construção de uma imagem punitiva, uma imagem castradora do patrão, que o terceiro empregado se fez paralisado e totalmente dominado pelo medo, a ponto de enterrar a quantia que lhe fora dada, que lhe fora confiada, segundo a sua capacidade para ser administrada. O patrão nele confiou, mas ele, por medo, se deixou paralisar. Ficou a contabilizar a quantia que havia recebido. Quem sabe até comparando, será que recebi muito, será que recebi pouco, será que aquilo que eu recebi foi menor do que o do outro, como é que não é? Entrou numa neura de querer comparar e a partir daí então fechou-se em si mesmo, porque o medo travou. Aí ele então vai, enterra o que havia recebido. Vemos então que aquele que ficou a questionar o que havia recebido, teve mais dificuldade em lidar com aquilo que recebeu. E às vezes a gente fica se perguntando o que eu recebi, por que eu recebi, por que eu não recebi isso, por que eu não recebi aquilo. E enquanto a gente está na lamúria, tudo aquilo que a gente tem passa despercebido por nós e a gente não consegue dar valor àquilo que a gente tem. Mas aquele patrão sabia que aquele que tinha recebido 100 tinha a capacidade para administrar aquele 100. Então, mesmo que fosse uma administração meramente bancária, colocasse no banco que no futuro teria algo a fazer. É importante que nós nos perguntemos, com aquilo que temos, o que há a fazer? Há algo a fazer. Essa era a grande questão. Há algo para ser feito. E aquele que enterra a sua quantia, acha que talvez aquela quantia fosse pouco. E aquele patrão severo, na medida que ele não tivesse o que dar de retorno, iria agir com ele severamente. Novamente a mensuração. Pouco. O que é pouco? O que é muito? Domingo passado nós conversávamos a respeito de dízimo. O que é muito? O que é pouco? Em se tratando, volto a dizer, de valor monetário e daquilo que você coloca à disposição para o Senhor, essa mensuração não mais nos pertence. A lógica do 10 que vale mais que o 100, que vale mais que o 1, e o 100 que vale mais que o 10, vai por água abaixo diante do Senhor. Portanto, pouco. O que é pouco, o que é muito? Novamente ficamos diante de mensurações feitas a partir da nossa lógica, em que nada bate com a lógica do reino, com a lógica de Jesus. E aí, queridos, fomos abençoados hoje com a nossa assembleia, onde na nossa assembleia os relatórios foram apresentados das ações
que nós, enquanto comunidade, conseguimos realizar no ano de 2022 ainda, porque estávamos com a nossa assembleia um pouco atrasada. E os relatórios, então, eram abertos, os relatórios eram lidos. Quantas bênçãos fomos capazes de ver refletidas em cada relatório? Quanto da vida, dos dons recebidos por cada irmã, por cada irmão, vimos colocados a serviço naquelas ações que estavam ali relatadas em cada relatório que foi apresentado. Quanto da vida, quanto dos dons recebidos por cada irmão, vimos colocados a serviço nas ações que foram capazes de serem realizadas num ano tão difícil como foi o ano de 2022, neste país, um ano de eleições que sabemos e temos ainda guardado quão difícil foi aquele ano para nós. Mas os relatórios estavam ali para testificar o que foi possível ser realizado. Qual a capacidade que o Senhor deu a cada um e o que cada um fez com aquela capacidade que o Senhor deu. Porque ali, em cada ação concretizada, o que nós víamos ali era que por detrás de cada uma dessas ações estava a presença de uma pessoa que, ao receber o desafio de se envolver para fazer acontecer tal ação, com os dons que lhes foram confiados por Deus, que se deixou motivar por um coração desprendido, donde pulsavam as palavras: obrigado, Senhor, pela confiança depositada em mim. Tenho alegria pelos dons que tu me confiaste e quero administrar esses dons, multiplicando-os e colocando-os a serviço do reino de Deus. É isso que o Evangelho de hoje nos fala com a parábola dos 3 empregados. E é disso que não podemos nos esquecer nunca. Nosso patrão. Mas quem é o nosso patrão? O patrão bondoso, o patrão amoroso, o Senhor Jesus Cristo confia a cada um de nós a construção do seu reino de justiça e paz, e nos capacita para isso, até que esse reino aconteça em plenitude. No tempo de espera, nossa vigilância se fortalece e precisa acontecer de forma dinâmica. A forma dinâmica, ela se apresenta aonde? Na comunhão com Ele, fazendo multiplicar os dons dele, de Cristo, aprendido e por Ele vivenciado. Se assim não for, agiremos à semelhança daquele que, por medo e uma visão deturpada do patrão, cavou o buraco na terra e enterrou o que fora para ele entregue para administrar de forma dinâmica e fazer crescer. Venha, queridos, sobre nós a graça da Ruá, que nos impulsiona, que nos move, o Espírito de Deus, que nos disponibiliza força como vento que sopra e faz mover. A cada um, cada uma, Ele capacita com dons que precisam ser colocados à disposição, que precisam ser valorizados e multiplicados na presença dEle para fazer o reino crescer. Não enterremos os nossos talentos, os nossos dons. Coloquemos sempre
à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele com alegria acolhe com os braços abertos do seu fiel empregado, que a Ele chega para entregar, para devolver o que dele mesmo foi recebido. Cada um de nós, queridos, que aqui está, tem muito a dar. Tem muito a dar. Que possamos, no reconhecimento de que jamais seremos cobrados por aquilo que não nos é dada ainda a possibilidade de realizar, mas naquilo que já podemos realizar, que possamos colocar à disposição. Que Deus nos abençoe. Amém.